Na comunicação Bluetooth, então vamos ver como é que fica a parte da programação. Qual que é a ideia? Mandar mensagens de um NXT para outro, ok? Fazendo a passagem dessas mensagens através de variáveis, porque a gente não tem teclado no NXT, então fica esquisito você tentar digitar alguma coisa ou fazer algum sistema para digitar, ok? Qual que é a ideia? Primeiramente a gente começa aqui com 3 variáveis. Você vai ter que fazer a declaração dessas variáveis lá então no editar, definir variáveis, e você vai ter aqui então a frase 1 do tipo texto, a frase 2 do tipo texto e a frase 3 também do tipo texto, ok? Então, tá aqui, variável 1, setei ela como frase 1, coloquei o texto dela como olá, por exemplo, ok? Na variável 2, eu vou colocar um texto também, um texto intermediário, como eu coloquei aqui, tudo bem. E na frase 3, eu vou colocar um texto de despedida. Por exemplo, aqui, tchau. Bom, depois o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que pegar e começar a fazer uma estrutura para ficar monitorando se eu vou mandar mensagem ou se eu vou receber mensagem. As duas equipes que vão trabalhar juntas, elas vão ter que ter isso definido. Quem será a equipe 1 e quem será a equipe 2? Bom, a equipe 1, ela vai começar mandando a mensagem, ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um loop, um laço de repetição, ok? Esse laço de repetição, ele vai ser controlado por um sensor. Porque qual que é a ideia? A tua montagem vai ser bem simples. Vai ser o NXT, um sensor de toque na porta 1 e um sensor de toque na porta 2. O loop, ele vai ser então controlado por um desses sensores de toque na porta 2. Como que ele fica então? Ele fica com todo o conteúdo da programação interno a ele, ok? E aqui no final do loop, você tem então a estrutura de controle. Por que vai no final? Isso aqui é semelhante igual uma estrutura do algoritmo, que é o enquanto. Então ele entra no enquanto, faz tudo o que tem lá dentro e no final testa. Do tipo, pressionou o botão 2? Se ele pressionou o botão 2, então ele sai desse loop. No final tem uma mensagem de fim e um timerzinho ali, um sensor com timer de 5 segundos, só para ficar mostrando na tela aquela mensagem de fim, simbolizando como se tivesse acabado. Eu vou tirar esse conteúdo de dentro aqui, só para você dar uma olhada como que ele ficaria só o loop, sem nada dentro. Olha só aqui, o loop sem nada dentro ficaria bem mais enxuto, né? Então ficaria assim, tem só uma mensagem aqui, deseja enviar mensagem, e uma outra aqui, sim ou não. Lembrando que essas duas telas, elas servem para fazer a interface com o teu usuário, com quem vai mexer ali no teu robô. A primeira telinha você marca lá enviar mensagem, coloca ela na primeira linha. A segunda telinha, você coloca a opção sim e não na linha 8, só que tem um detalhe. Você tem que tirar a opção aqui de clear. Por quê? Senão ela vai apagar o que ele escreveu anteriormente. Tá? Só por isso. Bom, no caso do loop, ele está repetindo isso constantemente. Ele só vai sair do loop se ele apertar, então, o botão 2, o sensor de toque que está na porta 2. Bom, para testar se ele apertou o sensor 2,
a gente já tem. E agora, para testar se ele apertou o sensor 1, o que a gente tem que fazer? Colocar uma função C, né? Colocar uma estrutura C. Então eu vou voltar aqui toda aquela parte da programação que eu tirei anteriormente. Eu coloquei numa visão aqui flat, que é uma visão mais enxuta, mas voltei aqui a abrir ele novamente. Então coloquei um C, olha aqui as duas telinhas que estavam anteriormente, e um C então aqui para testar se ele pressionou o sensor 1 ou não. Se ele não pressionou nada, dá uma olhada aqui na linha de baixo, que é a linha do senão, a linha do falso. É uma linha inteira, sem nada, porque você está dizendo para a programação, passe reto, que ele não apertou o sensor 1, tá? E ele vai então testar se ele apertou o sensor 2. Muito bem. Aqui então, onde a gente estava, na função C, para ver então se ele apertou o sensor 1 ou não. A gente vai ter toda a programação na parte da condição verdadeira do C. Então, ele está aqui, pressionou, vem para a parte de cima, para a condição verdadeira, e começa a montar uma tela com as possíveis mensagens que ele vai enviar. Por que essa sequência aqui de displays, de telas? Observe, a primeira tela escreve na primeira linha, frases. A segunda, frase 1 é olá. A 2, frase 2 é tudo bem. A terceira, a frase 3 é tchau. E a última, que é para você colocar aqui uma opção de próximo ou selecionar. O que ele está dando a ideia com essa sequência? Ele vai montar uma telinha com as opções ali, e quando você apertar o sensor 1, ele vai passar por essas opções, tá? E quando você apertar o sensor 2, ele vai selecionar uma dessas opções. Quais são essas opções? As 3 frases que você declarou lá anteriormente. Foi colocado aqui um timer só para deixar essa telinha aparecendo por 5 segundos, para o teu usuário poder ler. Foi colocado aqui, então, um som, que é para você dar um sinal sonoro, que agora ele já pode selecionar a opção que ele quer, se ele quer selecionar a frase 1, 2 ou 3. E aqui eu usei, então, uma variável numérica. Para que eu vou usar uma variável numérica numa programação dessas? Bom, anteriormente eu não fiz uma tela com 3 opções, que são as 3 frases. Então eu tenho que contar quantas vezes ele vai apertar o próximo, que é para saber se ele escolheu a frase 1, a frase 2 ou a frase 3. Como é que eu faço para contar quantas vezes ele pressionou, ele apertou o sensor de toque? Bom, a gente novamente tem um loop para fazer essa contagem, tá? Esse loop, deixa eu ir até o final dele aqui para mostrar para vocês. Esse loop aqui, ele está bem parecido com o loop anterior. Ele está sendo controlado por um sensor de toque, também o sensor de toque 2. Quando eu apertar, então, o sensor de toque 2, ele vai sair desse loop, que seria a situação do selecionar, ok? Bom, para controlar o sensor 1, eu usei um C, vou aumentar aqui a visão dele, ele estava na visão flat, que é a visão linear. Vou deixar na visão normal. Então ele tem na linha de cima um contador, essa sequência de ícones. A variável, que é uma variável numérica, a variável numérica normal do sistema. Uma função de soma, mas essa função de soma já está somando mais 1. Tá? E aí depois que ela pegou a variável numérica, que não tem valor nenhum, somou mais 1, ela grava
na variável numérica de novo o valor já somado. Então, esses três ícones aqui, ó, eles são o quê? Eles são o contador. É aqui você vai ficar, apertou, ele vai lá, pega a variável, soma mais um e armazena o resultado nela mesmo. Que é para você ter, então, sempre nessa variável qual é a opção que ele selecionou. E eu coloco aqui um timerzinho de 2 segundos só para ele dar uma travadinha, uma parada, para dar aquela sensação de seleção, tá? Poderia ser 1 segundo, mas 2, ele fica um pouquinho mais pausado. Na função, na parte falsa, né, que é o senão, ele não tem nada, porque não apertei nada, vai embora, passa reto. Por isso que eu usei aqui a visão flat. Ela acaba sendo uma visão mais limpa, né? Ele fica com essas duas abinhas aqui em cima. Ó, quando for verdadeiro, mostra o que tem na linha do verdadeiro. Quando for falso, mostra o que tem na linha do falso. É a mesma coisa do C, só que numa visão linear, numa visão mais fininha, digamos assim. Muito bem, já tenho aqui o meu contador, tá? O que eu vou fazer com esses ícones aqui na frente agora? Essa sequência de ícones desse display que está escrito opção até o último display que está escrito próximo ou selecionado, simplesmente é para mostrar na tela qual o valor da variável numérica, que é para o teu usuário ter um controle visual, tá, do que ele está selecionando. Então vamos imaginar o seguinte, ele apertou uma vez o sensor 1, entrou aqui, pegou a variável, somou mais um, guardou o valor nela, esperou um pouquinho, só para dar uma sensação de seleção, vai montar a tela, escreveu lá em cima, opção, pegou o valor da variável numérica, transformou em texto. Opa, por que transformar em texto? Porque eu vou colocar esse valor na tela, e a tela só admite valor textual. Beleza, então peguei o valor da variável, transformei em texto e mandei aqui, ó, passar para o display, para a tela. Vai aparecer aqui no lugar dessa palavra num, o número, o valor que ele tem então naquele contador. E aí monta a última linha que é próximo ou selecionar. Se ele não apertar nada, esse loop vai ficar infinito, tá? Esse loop vai ficar infinito, só mostrando na tela o valor que ele tem naquele momento. Se ele não selecionou nada, vai ficar 0. Se ele selecionou uma vez, vai ficar aparecendo 1, 2 ou 3, tá? Bom, se ele selecionar algum valor a mais do que 3, a gente vai tratar isso lá na frente, que é um erro daí. Por quê? Ele só pode selecionar o 1, o 2 ou o 3. Se ele selecionar outro valor, a gente vai tratar isso para frente, tá? Bom, vamos fazer de conta que ele já escolheu a opção dele, ele pressionou então o sensor 2, saiu desse loop. Pessoal, agora o que eu vou mostrar para vocês, a gente nunca trabalhou ainda com isso, tá? Essa estrutura que está aqui é o caso, o switch case. Eu posso ter vários casos, várias opções numa única estrutura. Para, quando eu escolher uma dessas opções, ele vai então abrir uma dessas abinhas e executar o que tem lá dentro. Por exemplo, a barra default. Tem uma mensagem lá escrito opção inválida, erro. O valor 1. Pega a frase 1 e manda por Bluetooth. A opção 2. Pega a frase 2 e manda por Bluetooth. A opção 3, mesma coisa. Pega a frase 3 e manda por Bluetooth. Tá, mas como que eu construí essa estrutura, tá,
chamada caso, ou switch case, caso escolha. Eu uso o C, o switch aqui embaixo. Então olha só, eu vou pegar ele. O que eu vou fazer aqui é uma repetição, só para mostrar para vocês como que eu gerei essa estrutura aqui, ok? Eu começo então pegando a função C e dizendo que a função C ela não é mais controlada por sensor, ela é controlada por valor. Então perceba aqui que o meu C mudou, tá? Ele abriu aqui a portinha de conexão do valor que eu tenho que passar para ele. Por isso que anteriormente eu usei aquela variável numérica, ok? Para que ela possa então armazenar aquele valor. Bom, se eu tenho uma variável numérica, esse C aqui, esse switch, ele tem que ser controlado então do tipo numérico, né? Não é lógico e não é texto. Ele é do tipo numérico. Quando eu coloco do tipo numérico, perceba que aqui do lado, olha o mouse onde o mouse está passando aqui, ó. Aqui do lado, ele abre opções para que eu defina ele, então, com valor padrão. Então, eu clico aqui no 0 e vou dizer que o 0 é o padrão, tá? E ele ainda não abriu, então, para que eu possa adicionar mais casos. Ele está só com o caso 1 e caso 2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar agora e transformar ele na visão flat. Olha só. Transformei ele na visão flat, ele abriu aquela visualização igual a do outro, e aqui do ladinho abriu um mais, que é para eu colocar os casos, as condições. Então eu vou adicionar A2, A3, olha lá, agora eu tenho igual. A condição 0 abriu aqui uma linha, então, por exemplo, eu vou colocar lá um display nessa linha, tá? Quando eu clicar aqui na abinha 2, abriu a linha da aba 2, eu vou colocar lá, por exemplo, um som. Isso que eu estou fazendo não tem a ver com a programação, é só para explicar. Na aba 3, eu coloco o motor. E nessa abinha aqui, 4, por exemplo, eu coloco aqui, deixa eu pegar um sensor, um timer. Então, olha só, cada vez que eu for passando aqui, ó, vai ter uma coisa diferente lá dentro. 0, um display. 1, um som. 2, um motor. E 3, um timer. Tá? Para eu escolher, então, qual dessas abas o meu programa vai executar, basta que eu tenha igual aqui uma variável conectada nele, e o valor dessa variável é que vai fazer, então, a escolha de qual linha de execução ele vai fazer uso naquele determinado momento. Então, foi assim que eu construí esse caso aqui, esse switch case, nesse ponto da programação. Então, agora eu vou deletar isso aqui, que é para não atrapalhar a nossa programação, e agora a gente vai continuar com a parte do receber mensagens, tá? Então, até aqui é o processo de envio. Daqui para frente, que é um outro laço aqui, um outro looping, esse looping vai cuidar do receber mensagens. Dica para quem for equipe 2. Equipe 2, esse looping do receber mensagem vem antes. Vem aqui, ó, no início, antes da parte do enviar, tá? Aqui, nesse comecinho aqui. Que ele vai dar o bip e depois você já pode colocar o loop do receber. Porque ele fica parado aí esperando que a equipe 1 mande mensagem para você. Depois você pode repetir essa programação aqui
normalmente igual está aqui. Bom, continuando aqui essa situação, que é da equipe 1, a equipe 1 já mandou a mensagem, agora ela vai ficar parada esperando receber a mensagem. Bom, eu tenho que ficar parada, a minha programação vai ficar parada agora e vai ficar sempre verificando se eu recebi mensagem ou não. Como? Por causa desse looping aqui. Esse loop ele vai ser controlado por uma variável lógica, tá? Como que eu faço esse controle? Então agora prestem atenção como que eu faço o controle do recebimento de mensagens. Eu coloco aqui o item receber mensagem, do tipo texto, tal, na porta 1, e coloco já conectado no display, para ele passar esse conteúdo da mensagem para o display. O controle está aqui nessa estrutura C. É um C normal, só que em vez de ser um C controlado por um sensor de toque, é um C controlado por um receber mensagem. Como se o receber mensagem também fosse um sensor. Então vai ficar assim, a resposta é, recebeu mensagem de texto vazia. Se você tem uma mensagem de texto vazia, quer dizer que está vazio, quer dizer que você não recebeu ainda. Então você vai colocar aqui variável lógica como falsa. Caso o receber mensagem não seja mais vazio, é porque ele recebeu uma mensagem aqui, ó. Então ele vai colocar na variável lógica verdadeiro, que é dizendo sim, eu recebi uma mensagem. E a variável lógica que está sendo controlada aqui por esse C, vai vir agora, aqui no próximo passo, e vai ser lida pelo loop. Se tiver verdadeiro, sai do loop. Se tiver falso, fica girando internamente dentro do loop até que ela seja verdadeira. Aí você coloca um timer de 1 segundo só para dar um tempinho na tua programação e testa de novo se ele quer mandar mais mensagem ou não. Caso ele aperte o 2, que é aqui o final, ele vai dar a mensagem de fim e vai acabar a tua programação, tá? Então, esses controles, eles são os controles um pouco complexos, mas eles são sequenciais, tá? Talvez a coisa mais difícil que a gente não tenha visto até hoje, que é o switch case. Mas por que eu usei o switch case, o escolha? Em vez de ficar fazendo um C dentro do outro e ter uma programação enorme, gigantesca na minha tela, eu escolho uma estrutura mais fininha de programação, por isso que a visão dela é flat, e eu coloco dentro de cada linha um enviar mensagem específico. Ok? Bom, pessoal, vocês só vão saber se isso aqui vai dar certo ou não testando. Então, agora fica com vocês.